Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Quero ler um texto aqui que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a sua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Bem, irmãos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre discipulado. Como que eu entendo a questão do discipulado do corpo de Cristo no seio da igreja? Há muita gente enganada por aí, achando que pode fazer discípulos online, que pode fazer discípulos EAD, por cartas ou via YouTube. Negativo. Todo discipulado na história da igreja, ela tem um viés, ela tem um comportamento, e esse comportamento é lado a lado, são juntos. Os dois têm que andar juntos. Por quê? Porque tem que ser exemplo. Não tem como eu ser exemplo se eu não estiver perto dela. Não existe exemplo sem que eu esteja com a pessoa, andando com a pessoa. Isso não tem cabimento. Eu não posso ser um exemplo de cristão para você se eu ficar aqui do outro lado, sempre, você não me enxergar, você não me ver, você não andar comigo. É impossível. Só que tem um detalhe aí. Por que muitas pessoas elas não querem ter esse discipulado? Primeiro, porque isso requer tempo. Isso gasta energia. Isso gasta tempo. Isso gasta dinheiro. Isso toma parte, da nossa rotina. Isso requer sacrifício. Porque cuidar de pessoas não é fácil. É muito fácil a gente vir aqui, pregar, ensinar, mas cuidar de pessoas não é fácil. Eu estou falando isso porque eu já vi pessoas que já até comentaram no YouTube, em vídeos meus, dizendo: eu estou passando por um problema X, estou passando por um problema assado, e eles acham que uma palavra dada aqui no YouTube resolve o problema. Ela não resolve 100% o seu problema. Não existe isso. Toda pessoa precisa de um acompanhamento. Senão é muito fácil. Qualquer pessoa que está com algum problema na alma, basta ver algum vídeo aí do YouTube e está tudo certo. Não precisa de acompanhar, não precisa ir no psicólogo, não precisa ir no psiquiatra, não precisa fazer nada disso. É só ver um vídeo do YouTube, dar uma orada e está tudo certo. Não. As pessoas precisam de cuidado, as pessoas precisam se sentirem ser amadas. Como é que pode eu amar? Vamos supor, eu estou com 3.500 pessoas inscritas no canal. Como que eu posso amar e cuidar de 3.500 pessoas assim, gente? Não existe. Então, quando Jesus ele fala: ide e fazei discípulos, ensinando-os tudo que eu vos ordenei, tudo que eu vos ensinei, ele está dizendo: olha, vai lá e seja mestre dessa pessoa, lidere essa pessoa, cuide dessa pessoa, apacenta essa pessoa, Pedro. Então, discípulos online nunca deu certo em lugar nenhum e nunca dará certo em lugar nenhum. É tudo um paliativo. Não tem problema de você gravar um vídeo, porque você vê aí telecurso aí, pré-vestibular e por aí vai pelo YouTube. Isso é show, isso é legal. Agora, isso não é fazer discípulo. Isso é querer ensinar para as pessoas. O que eu faço aqui é ensinar. Mas dizer que isso é um discipulado? Não é. E Jesus nos ensinou a fazer discípulos. É uma ordenança geral.
E aonde que está os seus discípulos? Onde estão os seus discípulos? Estão na internet? Sinto muito, isso não é discipulado, isso não é cuidar, isso não é ser confrontado. Muitas das vezes a pessoa vai lá e te confronta, a pessoa vai lá e debocha da tua cara, diz não, você marca com a pessoa não vai, e você tem que tratá-la com amor, porque aqui não tem compromisso nenhum. Eu estou de boa, eu vou gravar aqui um vídeo, vou editar, vai demorar um pouquinho, posto lá e acabou. Pega a militância que está comigo, que me defende, o nego vai lá e fala uma coisa, essa militância vai lá e me defende, está tudo tranquilo, está tudo certo. Né? Ninguém precisa estar comigo para tomar uma santa ceia. Eu vou batizar quem nessa história? A gente não pode cair no engano dos dons. Tem gente que pensa que porque tem um dom, Deus está aprovando conduta. E não está aprovando conduta. Nunca foi e nunca será. Dom é cálice, é presente. Deus vem lá e te dá. Independente do seu grau de espiritualidade. Deus vem te dar esse dom. E as pessoas olham porque, nossa, porque ele profetiza. Nossa, porque ele tem visão. Nossa, porque ele faz cura. Nossa, porque ele ensina muito bem. Então é uma pessoa de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus disse o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. Muitos me chegarão nesse dia dizendo: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônio, em teu nome nós não operamos maravilhas. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu vos direi abertamente: nunca vos conheci. Então, a pessoa pode profetizar, expulsar demônio, fazer operações de maravilhas e mesmo assim ser reprovado por Deus, porque o que constrói o relacionamento com Deus é o caráter, não é o dom, não é o que você fala, não é a maneira como você expõe a palavra, mas é o seu caráter com Deus. Você chega lá no povo de Israel, você vê lá todo aquele milagre acontecendo, 10 pragas caem e não acontece nada com o povo de Deus. Deus abre o mar vermelho, água saindo da rocha. Durante o dia, Deus enviava uma nuvem que tampava a luz do sol e aí ficava um clima ameno. Durante a noite, Deus enviava uma tocha de fogo e a temperatura que ficava abaixo de zero ficava suportável, ficava um clima quente. Todos os dias tinha maná que caía do céu. As roupas não desbotavam, não envelheciam. Olha que chique. Contudo, depois você lê lá em 1 Coríntios capítulo 10, esse povo foi todo reprovado. Por quê? Murmuração, tentar o Senhor, cobiça, idolatria e prostituição. Mas tinha milagre. Mas tinha profeta ali no meio. Mas tinha tudo quanto é tipo de manifestação visível da glória de Deus ali, palpável. Mas o fato de ter glória de Deus não significa que Deus estava aprovando conduta. Então tem pessoas que acham, porque tem algum dom, ou o dom do ensino, ou o dom de louvor, ou o dom de sei lá o quê, e acha que isto é o suficiente para que Deus venha aprovar conduta, e não é. Uma das manifestações mais visíveis de que eu estou pronto para querer obedecer ao Senhor é que eu me submeto também a uma autoridade. Nesse texto aqui, você vê no verso 14, que foi-lhe dado o dom para Timóteo por intermédio de profecia com imposição de mãos do presbitério. Ou seja, houve autoridade ali que impôs a mão sobre ele. Quem é a tua autoridade? Quem está sobre você? Gente, vamos amadurecer. Você pode ver, pessoas que saem, se desgrudam da igreja, elas nunca falam assim: nossa, eu estou fora da igreja porque, olha, aquele pastor é uma bênção. Aquele pastor, ele tem uma palavra abençoada, foi por isso que eu saí de lá. Não, eu saí de lá porque lá não tem fofoca.
Como lá não tem fofoca, então eu resolvi sair de lá, porque é uma igreja que não tem fofoca, fica até sem graça de congregar lá. Ah não, eu saí de lá porque, olha, os irmãos são uma bênção, a igreja vive em unidade, foi por isso que eu saí de lá. Não. Todas as vezes que você vê que alguém saiu de lá, é porque saiu machucado, saiu ferido, saiu rejeitado, saiu angustiado, saiu com raízes de amargura, ou sai falando mal de alguém, ou sai brigado. É sempre assim. Aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 em diante, o apóstolo Paulo vai falar que eles não vos criou com leite maternal porque eles ainda eram carnais. E aí ele vai dizer, porque ainda vocês têm divisão, dissensão, avareza. Pessoas que têm o dom do ensino, que sabem falar bem, não é sintoma de que Deus está aprovando conduta. O seu comportamento vai revelar que tipo de cristão ele é. É sempre o comportamento, gente. E quando a gente vê gente que não quer se sujeitar a ninguém, quando a gente vê pessoas que não conseguem congregar, não conseguem ficar perto das pessoas ali, que não conseguem, irmãos, eu sempre congreguei, sempre criei dessa forma. E aí? Você acha que eu vou fazer diferença aqui fora? Eu tenho que fazer diferença ali dentro, com o meu testemunho. Não é pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. E Deus tem me abençoado. Quantas portas Deus tem aberto para mim, para pregar o Evangelho, sem me rebelar, sem me afastar. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, versículo 1, aquele que se isola está em busca dos seus próprios interesses e está longe dos conselhos dos sábios. Então não adianta me isolar. Ninguém é mais especial. Deus dá mais honra aos vasos menos decorosos. Aprenda isso, 1 Coríntios capítulo 12. Não vamos pensando que nós somos melhores do que alguém, porque temos uma palavra, porque o que constrói o caráter é o amor. E o amor passa pelo suportar um ao outro, ter paciência com os mais fracos na fé, enfermos na fé, Romanos capítulo 14. Então, se a gente não consegue conviver com pessoas que pensam diferente da gente, onde é que nós vamos parar? Isso não é amor, coisa nenhuma, é conversa fiada, é ego, orgulho, busca dos seus próprios interesses. Eu só congrego se aceitar o que eu creio. Se começar a me confrontar, eu não tenho paciência, eu não consigo ter longanimidade, benignidade, mansidão, paz. Por trás das câmeras é muito fácil eu ter tudo isso. É muito fácil. Mas quero ver você conquistar um líder com essa palavra pelo amor. Difícil, né? É mais fácil ficar por aqui por trás. Não estou aqui para agradar ninguém. Se não gostou da palavra, sinto muito. Eu sinto muito, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.